Fala pessoal, professor Ricardo Oliveira aqui. Se você tem um projeto de ser militar, este é o canal que vai te ajudar com vários bizus. E hoje eu vou te passar um que não cai não. Ele despenca em concursos militares. Então se você está estudando para o concurso militar, especificamente sargento da aeronáutica, sargento do exército, aprendiz marinheiro ou fuzileiro naval, isso aqui despenca na sua prova. Qual é a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal? Qual é a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal? E depois de vários anos ajudando os concurseiros a serem aprovados, eu vejo que esse aqui é um grande problema. Eu vejo que isso aqui é aquela pedra no sapato, é aquele calo ali no pé do concurseiro e não vai ser o seu caso. Então eu vou passar um bizu. Rapidamente, óbvio, eu não vou esgotar, tá? Eu não vou esgotar o assunto, mas eu vou te dar uns bizus que eu tenho certeza que você vai conseguir acertar várias questões. Então, antes de entrarmos aqui na aula, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar, porque vai me ajudar bastante. Você que está estudando para militar, você que quer ser sargento de aeronáutica, sargento do exército, aprendiz marinheiro, fuzileiro naval, inclusive você também que está estudando aí para polícia militar, polícia civil, agente penitenciário, policial penal, guarda municipal, aqui é o lugar para poder te bisurar. E o que nós vamos falar agora? Complemento nominal. Quando eu falo de complemento nominal, eu estou querendo falar que é algo que completa o nome. Ele tem uma relação com o nome. Então vamos lá. Ele complementa basicamente a transitividade de um nome. Ele complementa um nome, sabe? Complemento nominal, ele vai complementar um nome. E qual ou quais são esses nomes? Ele complementa o substantivo, ele complementa o adjetivo, ele complementa o advérbio. Vamos lá. E quais são esses nomes aqui? Eu tenho alguns carinhas que eu devo decorar, tá? Eu tenho alguns carinhas que eu devo decorar. Então, transitividade de um nome, ele complementa a transitividade do nome. Não confunda transitividade de nome com transitividade verbal. Transitividade verbal é quando eu vou olhar o verbo, faça a pergunta ao verbo para saber se ele é verbo transitivo direto e o complemento dele é um objeto direto, é um objeto indireto. Por exemplo, comprei um carro. Quem é que comprou um carro? Eu, sujeito oculto. Eu comprei o quê? Veja, eu estou fazendo a pergunta ao verbo. Eu comprei o quê? Um carro. Um carro é objeto direto. Aqui eu estou falando de um complemento de um nome, tá? Eu tenho que saber o que é o seu nome. Então eu tenho substantivo. Substantivo. Abstrato, tá? É o substantivo abstrato. Cuidado, pelo amor de Deus. O que é substantivo? Tudo aquilo que eu tiro foto e aparece na foto, eu já dei um bizu para vocês que isso aqui é um substantivo. Se eu tirar foto, a minha caneta, o meu piloto aqui, vai aparecer na foto? Vai. Então, a caneta é um substantivo. Se eu tirar uma selfie, eu vou aparecer? Eu vou. Então, eu sou um substantivo. Aí nós temos as classificações de um substantivo. Dentre essas classificações de um substantivo, eu tenho o tal do substantivo concreto e eu tenho esse tal do substantivo abstrato. Você concorda comigo? O substantivo concreto é tudo aquilo que não depende de mim para existir. Por exemplo, essa caneta, ela depende de mim para existir? Pelo amor de Deus! A quinta série agora ela vai falar mais alto. Professor, mas é o ser humano que cria o piloto. Pelo amor de Deus! Quinta série, sai desse corpo que ele não te pertence. Camarada, o que acontece? O piloto depende de mim para existir? Não, se eu deixar o piloto aqui no meu estúdio, eu vou te dessa para melhor e esse piloto vai continuar aqui. O carro depende de mim para existir? Não depende. Então, tudo que não depende de mim para existir é substantivo concreto. É substantivo concreto. E o substantivo abstrato é aquilo que depende de mim.
O substantivo abstrato, ele depende de mim. E o substantivo abstrato, ele tem uma raiz verbal. Anota aí. Ele tem uma raiz verbal. Ele parece com o verbo. Por exemplo, amar é verbo. Concorda comigo? Amar é verbo. Eu amo, nós amamos. Amar é verbo. Agora, amor, veja, ele tem uma raiz verbal. Ele parece verbo, mas ele não é verbo. E amor depende de mim. Depende do ser humano para sentir. Por exemplo, medo é um substantivo abstrato. Por quê? Porque depende de mim. Necessidade, veja, ele tem uma raiz verbal. Necessitar. Necessitar é verbo. Agora, necessidade é um substantivo abstrato. Então, qual é a diferença do substantivo concreto para substantivo abstrato? Substantivo concreto é aquilo que não depende de mim para existir. Substantivo abstrato é aquilo que depende de mim e tem normalmente uma raiz verbal. Não cai na história da tia Teteia lá da sua segunda série, que fala, aquilo que eu toco é substantivo concreto, o que eu não toco é substantivo abstrato. Mentira! Mentira! Aquilo que eu toco é substantivo concreto e tem coisa que eu não toco e também é substantivo concreto. Por exemplo, Deus. Vamos lá, Deus. Eu consigo tocar em Deus? Não, eu não consigo tocar em Deus. Se você for por essa ideia lá da escola, lá da época da tia Teteia, você vai colocar que Deus é um substantivo abstrato. Mas veja, Deus depende de você para existir? Deus depende de você para existir? É óbvio que não. Você vai partir dessa para melhor e Deus continuará sendo Deus. Ele não depende de você para existir. Então, Deus, Saci Pererê, Papai Noel são coisas que não dependem de você para existir. São seres inanimados e eles são substantivos concretos, por mais que eles não apareçam em si na foto, tá? Só para aquele bizu que eu já tinha passado em outros vídeos. Tranquilo até aqui? Vou pegar ali o meu apagador. Bem, agora que você já sabe o que é o substantivo abstrato, tem que saber que eu também tenho o meu adjetivo, tá? O meu adjetivo e eu tenho o meu advérbio. Advérbio. Tá? Esse aqui nem tem. Vamos aqui nesses aqui. Então, ele complementa a transitividade de um nome. Quem? Substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Complementou um substantivo abstrato pode ser complemento nominal. Complementou um adjetivo é complemento nominal. Complementou um advérbio é um complemento nominal. E aqui eu vou deixar um bizu para você, tá? Eu vou deixar um bizu para você. Ele sempre vem, ele é seguido de preposição. Então, o complemento nominal, ele sempre é seguido de preposição. Pegue esses bizus, porque é isso. E é assim que nós vamos diferenciar o complemento nominal para o adjunto adnominal. O complemento nominal, ele é seguido de preposição. O complemento nominal, ele complementa um advérbio, ele complementa um adjetivo e ele complementa um substantivo abstrato. Então, o que eu gostaria que você entendesse, esses dois camaradas aqui, se complementou o adjetivo ou o advérbio, obrigatoriamente, será um complemento nominal. Complementou um adjetivo ou um advérbio, obrigatoriamente será um CN, complemento nominal. Professor, mas e o substantivo abstrato? Calma. Eu já vou chegar no substantivo abstrato. Você não nasceu de 7 meses. E se você está aí do outro lado falar para mim que você nasceu de 7 meses, você não nasceu de 6. Então, calma que nós vamos chegar no substantivo abstrato. Vou colocar um exemplo que você vai entender. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Perto da escola. Veja, perto da escola. Eu quero analisar essa frase aqui, ó, da escola. O que é da escola? É objeto direto?
É objeto indireto? É objeto direto e indireto? É o que é um advérbio? O que é? Eu quero fazer uma análise sintática da escola. Bem, eu vou vir aqui, ó, perto. Se eu estou falando perto, perto é um advérbio. Perto é um advérbio. Estou falando de um lugar, de um local. Então, perto é um advérbio. Veja, da escola está complementando perto da escola. O da escola é um complemento do advérbio? Se é um complemento do advérbio, então da escola é complemento nominal. Não dá para errar. Viu que é um advérbio da escola, está complementando um advérbio. Se complementa um advérbio, PN. Vamos aqui para o exemplo número 2. O juiz foi favoravelmente ao réu. O juiz foi favoravelmente ao réu. Eu quero analisar ao réu. E veja que eu tenho um bizu. É seguido de preposição. Eu tenho a preposição da. Aqui eu tenho a preposição a. Então, o juiz foi favoravelmente ao réu. Eu quero saber se ao réu é complemento nominal, adjunto adnominal, se é um advérbio, se é um objeto direto. Bem, eu vou vir aqui antes. E eu vi que antes eu tenho um advérbio. Antes, eu tenho um advérbio. Terminou em mente é advérbio. Ao réu, ele está complementando foi? Foi ao réu? Ao réu está complementando juiz? O ao réu está complementando favoravelmente ao réu. A ligação do ao réu é com favorável. É com favorável, é com advérbio. Então, se complementou um advérbio, obrigatoriamente é um CN. Complemento nominal. Vamos para mais um exemplo, tá? Vamos para mais um exemplo, e eu já estou ficando na onça aqui, porque eu tenho que ficar abaixando. Exemplo número 3. Ó, ele é rico. Ele é rico em virtude. Ele é rico em virtude. Eu quero analisar o em virtude. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Ele é rico. O que é rico? Rico é um adjetivo. Então, se eu falo que você é rico, que a pessoa é pobre, que a pessoa é feliz, que a pessoa é infeliz, que a pessoa é alegre, que a pessoa está triste, tudo que dá, o que é o adjetivo? É aquilo que dá uma característica, uma qualidade ao substantivo. O que é o advérbio? É aquilo que está junto do verbo, indicando uma circunstâncias. Então, essas são as características. Se você estudar morfologia, que é a classe das palavras, se você estudar as classes da palavra, você verá o conceito de advérbio e de adjetivo, isso vai te ajudar. Então, o que é o adjetivo? É aquilo que caracteriza. Então, ele é rico. Rico é um adjetivo, tá? Em virtude, não está complementando o adjetivo? Tá. Então, aqui é um complemento nominal. Complemento nominal. Então, veja que é simples assim. É simples assim. Eu vou ver que o complemento nominal ele é a transitividade de um nome. É aquilo que vai complementar a transitividade de um nome, que normalmente é quem? Quem é que vai aparecer? Ou um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio. O complemento nominal ele sempre vem seguido de uma preposição. Obrigatoriamente, se complementou o adjetivo ou o advérbio, obrigatoriamente já é complemento nominal. Substantivo abstrato, calma, eu vou sair da frente, você vai dar o print, depois eu vou voltar e nós vamos falar de adjunto adnominal. Aí nós vamos fazer a diferença entre adjunto e complemento, beleza? Vamos lá, tirou o seu print, né? Viu ali todos os bizus de complemento nominal. Agora nós vamos falar de adjunto adnominal. Se eu pegar a etimologia da palavra, ad quer dizer junto. Então, quando eu falo adjunto, é junto, junto, ad nominal. Junto, junto, junto,
do nome. Então, o adjunto adnominal é aquele que está sempre acompanhando o nome, aquele que vai caracterizar, é aquele que vai restringir quem? O nome. Quem é esse nome? É um substantivo. Então, o adjunto adnominal, ele está sempre acompanhando o substantivo. O adjunto adnominal sempre vai acompanhar núcleo. O adjunto, anota isso aí. Não vou ficar escrevendo aqui no quadro, senão nossa aula vai ficar muito grande, tá? Então, adjunto adnominal é aquele que vai acompanhar o núcleo, seja núcleo do sujeito, seja núcleo do objeto. Eu passei a questão anteriormente. O juiz. O juiz foi favoravelmente ao réu. Quem é que foi favoravelmente ao réu? O juiz. O juiz é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Juiz. Não é? Juiz é um substantivo. O não está acompanhando o núcleo? Tá. Se o o está acompanhando o núcleo, o o é adjunto adnominal. Veja, ele não é regido por preposição igual. Ele pode aparecer por preposição? Até pode, mas ele não é regido por preposição. Ele também não é uma palavra obrigatória na frase. Se você tirá-lo, a frase vai seguir normal. Ela vai seguir normal. Vamos lá. Então, ele acompanha adjunto adnominal. Ele acompanha um núcleo. Ele acompanha um núcleo. Qual o núcleo que ele acompanha? Núcleo do sujeito ou núcleo do objeto. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quem é esse carinha aqui? Normalmente, ele vai ser um pronome. Normalmente, ele vai ser uma locução adjetiva. Normalmente, ele será um adjetivo. Normalmente, ele será um numeral. E ele também será um artigo. Veja, então, ele acompanha um núcleo. Quem é esse cara que está acompanhando o núcleo? É o pronome. Quem é esse cara que acompanha o núcleo? É uma locução adjetiva, é um adjetivo, é um numeral. É um artigo. Mas aqui eu gostaria de deixar um OBS para você. Uma observação. É o tal do substantivo. E a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal que vai te enganar é aqui. Por quê? Porque o complemento no nominal, ele também tem um substantivo. E o adjunto adnominal também tem um substantivo. Só que aqui, quando eu falo do substantivo, eu quero te falar que ele pode ser duas coisas. Ele pode tanto ser o substantivo concreto, quanto ele pode ser o substantivo abstrato. Na nossa aula de complemento nominal, eu falei que o complemento nominal é substantivo abstrato. Então, é somente nesse termo que você vai se confundir. É somente quando for substantivo abstrato. Quando for substantivo concreto, você nunca vai marcar complemento nominal. Quando for substantivo concreto, por exemplo, ó, vamos lá. Vamos a um exemplo aqui, ó. Exemplo. Relógio de pulso. Eu quero analisar essa frase aqui, ó. Eu quero analisar essa frase aqui, de pulso. Eu vou vir antes, relógio. Relógio é um substantivo. Concorda comigo? Relógio é um substantivo. Só que ele é substantivo concreto ou ele é substantivo abstrato? Relógio depende de mim para existir? Não. Se ele não depende de mim, é um substantivo concreto. Veja, se relógio é um substantivo concreto, ele nunca poderá ser complemento nominal. Eu nunca poderia marcar aqui CN. Por quê? Porque CN não complementa substantivo concreto. CN só complementa substantivo abstrato. Então, quando ele for substantivo concreto, aí vem aqui comigo, ele pode ser duas coisas, tá? Quando ele for substantivo concreto, ele pode ser duas coisas. Ou ele vai ser o nosso adjunto adnominal, ou ele será o famoso aposto. Quando for
substantivo concreto, ou ele vai ser adjunto adnominal, ou ele vai ser aposto. E como é que eu faço para descobrir quando for substantivo concreto? Nesse caso aqui, veja, vou até apagar aqui para você, ó. Ó, vou até apagar aqui para você. Como que eu faço para saber se depulso é um adjunto ou é um aposto? Você vai fazer a seguinte pergunta. Depulso é o nome do relógio? Se for o nome, é aposto. Se não for o nome, é adjunto adnominal. Depulso é o nome do relógio? Não, não é o nome. Então, depulso é adjunto adnominal, tá? Adjunto adnominal. Agora, se eu falo Rio Tietê, Rio é um substantivo concreto, ele não depende de mim para existir. Tietê, o que eu vou fazer? Tietê é o nome do rio? É o nome do rio. Então, é um aposto. Então, é assim que você vai fazer por eliminação. Então, você já sabe que o adjunto adnominal ele pode ser um substantivo concreto ou um substantivo abstrato. Substantivo concreto ele pode ser adjunto adnominal ou aposto. Quando for abstrato, ele pode ser duas coisas. Aí, aqui sim, ele pode ser o complemento nominal, ou ele pode ser o adjunto adnominal. Adjunto adnominal. E aqui que é o ponto, no abstrato, que é aqui que você pode confundir, beleza? Ó, você já pegou esse primeiro exemplo? Você não já pegou esse primeiro exemplo? Eu vou dar um outro exemplo mais fácil para você ver, bem mais fácil que esse aqui. Ó, vamos lá para o segundo exemplo. Os meus dois relógios estão parados. Os meus dois relógios estão parados. Beleza. Eu quero saber qual é a função de os, de meus, de dois. Tá? O que eu vou fazer? O que está parado? Os meus dois relógios. Veja que os meus dois relógios é o meu sujeito. Os meus dois relógios é o meu sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? Eu falo para vocês que núcleo é sempre um substantivo. Os é substantivo? Não. Meus é substantivo? Não. Dois é substantivo? Não. Relógio é substantivo? Sim. Então, relógio é o núcleo do sujeito. É o núcleo do sujeito. E eu falei que é aquilo que acompanha um núcleo. Veja, os relógios. Eu não falo aqui, ó, os relógios. Eu não falo meus relógios. Eu não falo dos relógios. Então, o os está acompanhando o núcleo. Então, os é ADN. O meu está acompanhando o núcleo. Então, meus é ADN. O 2 está acompanhando o núcleo. Então, 2 é ADN. Então, aquilo que acompanha o núcleo é adjunto adnominal. E veja, os é um artigo. Meus é um pronome. Dois é um numeral. Então, veja que todos esses carinhas que acompanham o núcleo são adjunto adnominais. E se eu tirá-los, a frase vai continuar existindo. Os relógios estão parados. Meus relógios estão parados. Dois relógios estão parados, porque eles não são obrigatórios na frase. Então, agora você sabe identificar um adjunto adnominal e você sabe identificar um complemento nominal. Qual é a diferença entre os dois? É quando eu tenho um substantivo abstrato. A diferença não. O que eu posso igualar? Onde eu posso ter dúvida entre complemento e adjunto? Quando for um substantivo abstrato. Porque quando for substantivo abstrato, ou é complemento ou é adjunto. Quando for substantivo abstrato. Por exemplo, tenho medo de rato. E aí, de rato é complemento ou é adjunto? Porque medo é substantivo abstrato. Aí eu tenho que saber, é complemento ou é adjunto? É complemento ou é adjunto? Porque é substantivo abstrato. Só pode ser duas coisas. Se eu vi substantivo abstrato, só pode ser duas coisas. Ou é complemento
ou é adjunto? Vou sair da frente, eu tiro o print e eu volto aqui com algumas questões para nós tirarmos as nossas dúvidas, beleza? Tirou o print? Então vamos lá agora, vamos fazer essas 4 questões aqui, ó. Amor de mãe, resposta do aluno, amor à mãe e resposta ao aluno. Vamos fazer essas 4 questões e daqui eu vou passar já um bizu para vocês, para nós diferenciarmos. Veja que tudo é substantivo abstrato. Amor, substantivo abstrato. Resposta, substantivo abstrato. Então, amor é um substantivo abstrato. Amor é um substantivo abstrato. Resposta também é um substantivo abstrato. Resposta vem de responder. É um substantivo abstrato. Então, amor de mãe, amor à mãe. Qual a diferença que eu tenho aqui? Eu já sei que se eu tenho substantivo, veja, se eu tenho substantivo abstrato, ou será complemento ou será adjunto. Se eu tenho substantivo abstrato, ou é complemento nominal ou é adjunto adnominal. Então, essas 4 questões aqui, ou é complemento ou é adjunto. E qual é a diferença aqui? A primeira coisa, o complemento nominal, ele tem uma ideia do cara que sofre ação, o cara que recebe ação. Ele tem essa ideia. E já o adjunto adnominal é aquele cara que dá a ideia que comete ação, é aquele cara que dá a ideia que pratica ação. Então você veja, é a ideia de posse, complemento, a ideia de agente, adjunto adnominal, beleza? Se sofreu ação, se você viu que recebeu ação, sofreu ação, complemento nominal. Se você vê que praticou ação, se praticou ação, eu tenho adjunto adnominal. Então, nós vamos responder isso agora. Amor, substantivo abstrato. Amor de mãe. Veja, a mãe ama ou a mãe é amada? Aqui, amor de mãe. A mãe, ela está amando ou a mãe está recebendo amor? Amor de mãe. A mãe está amando. Amor dela é amor de mãe. É amor dela. Então, aqui eu tenho adjunto adnominal. Ela está praticando a ação de amar. Agora, amor à mãe. Amor à mãe. A mãe, ela está amando, a mãe ama ou ela está sendo amada? Amor à mãe. A mãe ama ou ela é amada? Amor à mãe, então ela está sendo amada. Se ela está sofrendo ação, é complemento nominal. Se você não entendeu ainda, vamos aqui. Resposta, substantivo abstrato. Se é substantivo abstrato, só pode ser complemento ou adjunto. Resposta do aluno. Veja, o aluno está respondendo ou o aluno está recebendo a resposta? Resposta do aluno. Ele está respondendo, ele que está praticando a ação. Se é ele que está respondendo, então estou diante de um adjunto adnominal. Ele que está praticando a ação. Agora, resposta ao aluno. Resposta ao aluno. O aluno está dando a resposta, ele está recebendo. Resposta ao, ele está recebendo. Se ele está recebendo, complemento nominal. Camarada, depois de uma aula dessa, não tem como você confundir complemento e adjunto. Não tem como. Pega a aula, faz o seu resumo e parte para questões. Quanto mais questões vocês fizerem, melhor será para vocês. Beleza? Ó, tamo junto, valeu, fui!